Nos ciclos anteriores do mercado de criptomoedas, havia uma sequência quase ritual. O Bitcoin subia primeiro, os investidores lucravam. Esses lucros migravam para o Ethereum. O Ethereum subia forte e então esse movimento se espalhava pelas altcoins menores, levando todo o mercado para cima numa onda que muitos chamam de temporada das altcoins. 2017 foi assim, 2021 foi assim. Hoje, 16 de março de 2026, um sinal técnico que os analistas do mercado acompanham com atenção acendeu no gráfico do Ethereum pela primeira vez desde setembro de 2025. Nas duas últimas vezes que esse mesmo sinal apareceu, o Ethereum subiu 52% e 174% nos meses seguintes. Na mesma semana, o Ethereum já valoriza 14%, enquanto o Bitcoin sobe 9%. As altcoins elas estão acordando. Hoje eu te explico o que esse sinal significa, o que os dados dizem sobre o início de uma temporada das altcoins e por que 2026 pode ser uma temporada diferente de todas as anteriores. O indicador que os analistas estão citando hoje é chamado de Super Trend. É uma ferramenta de análise técnica que combina volatilidade e direção de preço para identificar se um ativo está em tendência de alta ou de baixa. Quando ele muda de vermelho para verde, indica que a tendência de queda foi revertida. Hoje, pela primeira vez desde setembro de 2025, o Super Trend do Ethereum virou de vermelho para verde. O analista conhecido como Ali Charts publicou essa informação com um histórico das duas últimas ocorrências desse mesmo sinal. Na primeira, o Ethereum subiu 52% nos meses seguintes. Na segunda, subiu 174%. O macroeconomista Henrik Zeberg foi mais direto, publicou uma análise hoje dizendo que esse movimento do Ethereum é apenas o começo da temporada das altcoins e que o mercado de criptomoedas pode atingir novas máximas históricas neste ciclo. O que mais está acontecendo com o Ethereum hoje? O Ethereum reconquistou o suporte de $2.200 depois de uma queda de 39%, desde a máxima de outubro de 2025. Reconquistar esse nível de suporte é tecnicamente relevante porque transforma uma resistência em apoio. Os fundos negociados em bolsa de Ethereum adquiriram 83 mil unidades de Ethereum ao longo das 3 últimas semanas, equivalente a aproximadamente 193 milhões de dólares. Esse ritmo de acumulação institucional é o mais alto desde o lançamento desses fundos. O índice de força relativa do Ethereum está em 65 de 100, indicando espaço para continuar subindo sem entrar em território de sobrecompra, que começa acima de 70. O Ethereum já supera o Bitcoin em mais de 5 pontos percentuais apenas nesta semana. O maior desempenho relativo do par. O Ethereum contra Bitcoin desde outubro de 2025. Para entender o que pode vir a seguir, preciso te explicar como funciona a temporada das altcoins e onde o mercado está agora nesse ciclo. Como a temporada das altcoins funciona, o mercado de criptomoedas elas tende a se mover em fases. Primeiro o Bitcoin sobe e sua dominância no mercado aumenta. Depois os investidores que lucraram com o Bitcoin começam a migrar capital para ativos de maior risco em busca de retornos maiores. O Ethereum e as principais altcoins começam a superar o Bitcoin. Por fim, esse movimento se espalha para altcoins de menor capitalização, completando o ciclo. O índice de temporada das altcoins mede exatamente isso. Ele vai de 0 a 100. Acima de 75 é a temporada das altcoins oficial. 75% das 100 maiores criptomoedas estão superando o Bitcoin nos últimos 90 dias. Abaixo de 25 é a temporada do Bitcoin, o Bitcoin domina e as altcoins ficam para trás, onde estamos agora. O índice de temporada das altcoins está hoje em 34 de 100. Ainda é temporada do Bitcoin oficialmente, mas esse número subiu de menos de 20 há 3 semanas para 34 hoje. A trajetória importa tanto quanto o número em si. Analistas da plataforma LMFX descrevem o momento atual como a fase de rotação inicial, onde capital começa a migrar para grandes altcoins como o Ethereum, o UXRP e a Solana, mas ainda sem participação ampla do mercado. Historicamente, as temporadas das altcoins raramente começam de forma explosiva. Elas começam exatamente assim, com seleção, lentamente, antes de acelerar. O capital institucional mudou as regras. A empresa de análise BTC Usa publicou uma tese importante, a temporada das altcoins de 2026. Se acontecer, vai ser seletiva, não generalizada. Em 2017 e 2021, capital de varejo entrava livremente em qualquer altcoin,
com uma boa história. Em 2026, grande parte do capital que entra no mercado vem por meio de fundos negociados em bolsa e tesourarias corporativas que investem apenas em Bitcoin e em menor escala em Ethereum. A maioria das altcoins não tem acesso a esse canal de liquidez institucional. O resultado provável é que a temporada das altcoins de 2026, se confirmar, favoreça principalmente ativos com clareza regulatória. Liquidez profunda e relevância institucional, Ethereum, Solana, XRP e poucos outros. A mania generalizada de altcoins de baixa capitalização que caracterizou 2021 pode não se repetir com a mesma intensidade. O gatilho de Raoul Pal, o fundador do canal Real Vision, Raoul Pal, descreveu o gatilho que, segundo ele, inicia a temporada das altcoins de forma clássica, quando o índice de gerentes de compras, que mede a saúde da economia industrial americana, cruza acima de 50 pontos para cima. O apetite por risco explode. O capital migra agressivamente para ativos de maior risco dentro do mercado de criptomoedas e a dominância do Bitcoin despenca. Paul acredita que esse gatilho pode ser acionado pela mesma expansão de liquidez global, que ele projeta para 2026. O índice de gerentes de compras americano está atualmente em 49,8 pontos, menos a menos de 0,2 ponto do gatilho que Paul descreve. Os riscos que você precisa conhecer. O índice de temporada das altcoins está em 34, não em 75. A fase atual ainda é de rotação seletiva, não de temporada confirmada. Picos curtos no índice já ocorreram antes em 2026 e reverteram rapidamente quando o Bitcoin voltou a liderar. A reunião do Banco Central americano acontece nesta semana. Em 2025, o Bitcoin caiu após 7 das 8 reuniões desse tipo. Um tom mais cauteloso sobre cortes de juros pode interromper o movimento antes que ele se consolide. A dominância do Bitcoin ainda está elevada e o capital institucional continua priorizando o Bitcoin. Uma temporada das altcoins ampla e generalizada depende de uma queda sustentada dessa dominância, que ainda não começou de forma estrutural. Sinais técnicos como o Supertrend são indicadores, não garantias. Nas duas vezes anteriores funcionou, mas o histórico é limitado e o contexto macroeconômico atual é diferente dos dois períodos anteriores. O Ethereum subiu 14% nessa semana, enquanto o Bitcoin subiu 9%. O Supertrend virou para alta hoje pela primeira vez desde setembro. Os fundos negociados em bolsa acumularam 83 mil Ethereums em 3 semanas. O índice de temporada das altcoins saiu de menos de 20 para 34 em menos de um mês. E o gatilho macroeconômico que Raoul Pal identifica como o início da temporada das altcoins está a menos de 0,2 ponto de ser acionado, estamos oficialmente em temporada das altcoins. Não ainda, mas os sinais que historicamente precedem essa transição estão todos se alinhando ao mesmo tempo. Hoje, 16 de março de 2026, se a reunião do Banco Central americano desta semana não interromper esse movimento, as próximas semanas podem ser as mais importantes para as altcoins desde outubro de 2025. Deixa o like se o conteúdo foi útil. Se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você acha que a temporada das altcoins de 2026 já começou? Até o próximo vídeo.